que significa isso, tá? Neste momento, certo? Alguns jogos ainda vão acontecer. O PSG já fica de um lado, o Botafogo fica do outro, certo? O Flamengo fica de um lado, ao que tudo indica, como ele passou em primeiro, ele vai para o lado direito, que é o lado do PSG, que passou na primeira colocação. Inclusive, deixa eu falar com a produção. Assim que der, Cleber, sobe o chaveamento, que acho que fica mais fácil da gente entender esse cruzamento aí. Exato. O City e a Juventus vão decidir quem é que vai ficar na primeira colocação. Vai um para cada lado. Olha lá, e vai em cima do que você está falando lá. Exato. Então, nós já temos ali, ó, o Botafogo de um lado, o PSG do outro. O Flamengo já está ali, porque ele já está classificado e na primeira colocação. Por isso que aparece o Flamengo. Ou seja, se o Flamengo passar das oitavas, ele já corre o risco de pegar o PSG na próxima fase. Se o Botafogo pega, por exemplo, o Palmeiras ali, ó, o primeiro colocado. Se o Palmeiras continuar na primeira colocação, é Botafogo e Palmeiras. Ali embaixo do Botafogo tem o Bayern de Munique. Então, já é outro confronto muito difícil. E ainda tem Juventus e City, que vão decidir quem é que fica com a primeira colocação, vai um para cada lado. Ou seja, o resultado de hoje do Botafogo jogou o PSG para o lado do Flamengo. É verdade. Tem uma frase que foi cunhada por Renato Paiva, se é que ele não copiou de algum gênio do futebol, que diz o seguinte, Bernardo: o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Essa frase se aplica ao que aconteceu hoje ou é melhor deixar aquela antiga dos anos 50? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Boa tarde. Boa tarde, Cacau. Um abraço a você, ao Ivan, o companheiro amigo de casa. Acho que nenhuma nem outra, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo que se aplicaria se o Botafogo tivesse sido eliminado. E poderia ter sido eliminado hoje. Se o Atlético faz 3 de diferença, o Botafogo teria rodado hoje, né? E o cemitério está cheio de favoritos, tampouco, né? Porque hoje o Atlético de Madrid era favorito para ganhar do Botafogo. E para mim tudo passa por um nome e sobrenome nesse jogo. Matteo Ponte, jogador uruguaio que entrou no segundo tempo no lugar do Vitinho. Acabou com o jogo para o Botafogo. Errou tudo que tentou e foi em cima dele que o Julián Álvares faz a jogada para o gol do Griezmann. Então entrou pessimamente. O Botafogo se propôs a se defender, assim como havia feito contra o Paris Saint-Germain, mas esse lateral errou muito, muito e contribui diretamente para esse resultado. O tiro aqui é uma roupa do Arthur, né, que por pouco não entrou. E aí o Julián Álvares perde um gol inacreditável no primeiro tempo. Categoria de um jogador desse, né? Então foram pelo menos 3 ou 4 chances gigantes que poderiam ter resolvido o jogo ainda no primeiro tempo. Não sei o que vocês acham, está aberto o debate. O lance para mim mais determinante foi o do Savarino, né? Baita defesa do Oblak, né? Foi um lance até semelhante ao gol do Igor Jesus contra o Paris Saint-Germain, né? O Botafogo se propondo a se defender e aí tem uma escapada. E você vai ter menos chances contra times desse investimento na Europa. Vai ter menos chances. Então, você caiu na cara do gol, você tem que fazer. Tem que fazer. E o Savarino perdeu um gol incrível. Incrível, assim. Acho que foi pior do que o lance do Everaldo no jogo contra o Borussia Dortmund. Porque o Everaldo tentou passar. O Savarino finalizou. Então, ali, para mim, ele perdeu a grande chance do Botafogo. É que quando a gente vai falar um pouquinho a respeito, né? Eu quero deixar muito claro aqui que eu não estou diminuindo o feito do Botafogo diante do PSG. Mas estava na cara que o Atlético de Madrid, pela necessidade, entraria mais motivado que o PSG para tentar, de alguma forma, machucar o Botafogo. Tanto é que ele conseguiu um gol e ficou lá martelando. A gente pode até discutir, assim, um repertório bem pobre, né, do Atlético de Madrid. Só cruzamento para Só cruzamento, a tentativa para o Sorloth no jogo aéreo, assim, tudo bem que o Botafogo se fecha muito bem, né? Tem mérito nessa estratégia, na execução dessa estratégia. Agora a informação dos meninos é que o Gregory tomou o segundo cartão amarelo e está fora das oitavas. E para mim é um jogador considerável no meio-campo do Botafogo. Importantíssimo. Exatamente. Sobretudo com essa forma de jogar, né? De pegada, de marcação. O Gregory é um cão de guarda ali na entrada da grande área. Mas hoje seria uma motivação diferente por parte do Atlético de Madrid. Uma potência europeia que não vive um grande momento, decepcionou bastante ao longo da competição e que não conseguiu fazer o resultado que precisava. E o Botafogo teve algumas escapadas.
O Igor Jesus realmente precisa ganhar um aumento salarial, não é possível. Ele joga sozinho, tudo nele, né? tudo nele, Joga tudo sozinho. nele. E sustenta, e usa força física, e procura o fundo do campo, e finaliza. Agora, você sabe se tem um torcedor supersticioso é o do Botafogo, né? E o Gregor é o cara que é expulso com 30 segundos da partida contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores. Pois é. E o Botafogo ganha. Agora, mais uma vez, ele não estará em campo num confronto decisivo para o Botafogo. E se o Igor Jesus faz aquele outro, né, ele se consagra, né? Assim como o Savarino, como você falou. Né? Para mim, a grande chance foi a do Savarino, né? O Savarino ali, cara a cara. Cara a cara. Era chutar e sair para o abraço. O jogador dessa categoria é o melhor jogador do time, né? Pode perder aquele gol. Agora, o Paiva, ele conseguiu fazer um esquema para sufocar o Atlético de Madrid no começo, porque o ritmo foi alucinante. Eu até estava vendo a sombra debaixo dos jogadores, porque o jogo foi na hora do almoço, né? Uhum. A explicação, obviamente, é que você tem que mandar, para quem consome na Europa, o fuso horário é muito grande, eu não sei se são 6, 7 horas, enfim, mas não estava tão calor como se imaginava. Pela sombra, eu falei, deve estar uns 30 graus. A gente foi conferir aqui, estava 23 para 24 graus, uma temperatura até que amena, não estava... Mas o ritmo, a pegada foi muito forte no início, né, Ivan? Muito forte. Bom, eu falo sempre que a Liga Brasileira tem alguns problemas, mas quem não estiver bem fisicamente não joga. Aqui o futebol é pegado, né? O ritmo é frenético, até porque as equipes precisam condicionar seus atletas, porque o calendário também... mexe demais com os jogadores, com o rendimento. Então o Botafogo conseguiu equilibrar nesse sentido, na parte física. O Botafogo é um time que gosta de encaixes individuais, sobretudo no meio-campo. Você precisa ali, né, de muita força física. No começo, ok, mas depois o calor foi tirando a intensidade do jogo e aí o Atlético de Madrid mais forte tecnicamente, começou a tomar conta do jogo. O problema do Botafogo começa ainda no primeiro tempo, né? Ali nos últimos 20 minutos do primeiro tempo, até o segundo tempo também, só deu o Atlético, né? O Atlético jogou muito melhor do que o Botafogo hoje. Aliás, o Atlético jogou melhor do que o Paris Saint-Germain contra o Botafogo. Foi melhor, não só pelo gol, tá? No geral, assim, o Atlético de Madrid exigiu muito mais do Botafogo do que o campeão da Liga dos Campeões. Vamos colocar a classificação do grupo, só para a gente ver como é que termina, então, o grupo B, tá? O grupo A é o que virá às 10 da noite. Então, o grupo B termina assim. PSG, 6 pontos, vitória por 2-0 sobre o Seattle Sounders, que todo mundo já sabia, não ofereceria resistência. O bolão era saber quanto seria o placar do jogo, né? Muita gente fala, foi pouquinho. Deu para o gasto. Nessa altura do campeonato, tanto faz você fazer 1, 2 ou 18, não muda nada. Então, o PSG 6, em 3 jogos, 2 vitórias, né? Perdeu para o Botafogo. O Botafogo, 6 pontos, em 3 jogos, 2 vitórias. Atlético de Madrid consegue 6 pontos. O badalado time do Simeone, que acho que veio passar férias nos Estados Unidos, né? 3 jogos, 2 vitórias, tentando se restaurar aí, mas tomou um sapeca iaiá do Paris Saint-Germain que perdeu o saldo completamente ali, né? O contato, em termos numéricos, do saldo de gols. E o Seattle, o time dos Estados Unidos, enfim, não deu para o gasto. Então termina assim e o banho de água fria justifica-se. Eu acho que eu nunca vi o Berna tão... como eu posso dizer, assim, cabisbaixo pelo resultado que se aplicou aos 42 do segundo tempo no gol do Griezmann, que acabou sendo uma espécie de banho de água fria. Foi um banho de água fria, né? Porque o Botafogo se encaminhava para ser o primeiro do grupo. E aí você vislumbrava ali um cruzamento, você falou aí no início do programa, né? Se forem mantidos as posições, o Inter Miami. Para depois ter um confronto provável contra Flamengo, Benfica ou Boca Juniors, seria um lado ali bem legal da chave, né? Agora o Botafogo se complica, porque ele cai do lado, provavelmente, do Palmeiras e depois do Bayern de Munique, né? Então fica com um prazo de validade a campanha do Botafogo.